Cadê a galerinha? Cadê a galerinha do canal Anderson Ciências? Pessoal, ciências, mas também temos conteúdo de física. Interessante. É a base para a física do ensino médio. A gente tem aqui nas ciências. Vocês vão gostar bastante. E os tópicos são bem interessantes. Vamos conferir? Então, os conteúdos importantes que a gente não pode esquecer em física: átomo, energia, especialmente transformações de energia, né? Tipos de energia, formas de energia. Com relação ao átomo, teorias atômicas, estrutura do átomo, as leis de Newton são a base da física, né? Os movimentos, aceleração, velocidade, queda livre, trajetória, referencial, tudo isso tem que estar na nossa mente e você vai aprender tudo isso aqui nas nossas videoaulas. O que mais que nós temos? O assunto de óptica. Não pode esquecer os fenômenos ondulatórios, especialmente as ondas eletromagnéticas e o som. E também o conteúdo de pressão. A gente vê bastante aqui pressão atmosférica. Tudo isso é conteúdo de física. E onde você confere tudo isso? Aqui no nosso canal, Anderson Ciências, que nós temos videoaulas específicas para cada tópico desse aqui, viu? Você não vai ficar devendo nada no que se refere ao conteúdo, à base da física para nós. Então vamos conferir e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, viu? Primeiro a gente tem que reconhecer o modelo atômico. Como é o átomo? A gente sabe que modelo, o próprio nome já diz, é uma maneira da gente tentar representar a realidade. Como se você fosse fazer um modelo dos planetas no sistema solar. Isso não quer dizer que os planetas no sistema solar sejam exatamente iguais ao modelo que você fez. Então você fez um modelo de como esses planetas estão distribuídos. Aqui é o mesmo sistema. Nós temos um modelo do átomo. Como esse átomo pode ser na realidade. Esse átomo basicamente tem um núcleo. Esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Esse próton tem a carga positiva e o nêutron vai ter a carga negativa. E voando, como se diz, né? Orbitando ao redor desse núcleo, nós temos o elétron. Então, ao redor desse núcleo, existe a eletrosfera, que é formada por esses elétrons que apresentam a carga negativa. Então, o próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, e o próton, juntamente com o nêutron, ficam no núcleo do átomo. E o elétron, que tem carga negativa, fica ao redor, voando ao redor do núcleo, na eletrosfera. Esse é o modelo atômico atual. Para chegar nesse modelo, foram passados por vários cientistas, cada um trazendo o seu modelo, e esse modelo foi melhorando, até chegar nesse modelo atual. É claro que tem muita coisa para se descobrir, já se descobriu que existe mais coisa no núcleo, além de prótons e nêutrons. A ciência está sempre evoluindo e trazendo mais camadas de informação, de conhecimento para nós. Então, aquela basezinha lá do início, ela está sendo cada vez mais complementada e melhorada. Aí os modelos vão evoluindo até a gente chegar nesse modelo atual. Nós temos uma aula também sobre esse avanço, né, dos modelos atômicos, e é bem interessante também. Então, se a gente for analisar o núcleo do átomo, ele é basicamente prótons, que tem carga positiva,
cargazinha positiva. A gente representa pelo símbolozinho do mais, a carga positiva. E os nêutrons, que não possuem carga. O nome já diz, né? São neutros. Nem são positivos e nem são negativos. Eles não têm carga. Não têm carga elétrica. O interessante é a gente saber que os prótons, como têm carga positiva no núcleo, a tendência era eles se repelirem, se afastarem. Mas isso não acontece porque o nêutron equilibra isso e mantém os prótons dentro do núcleo. É uma coisa bem interessante sobre o núcleo do átomo. Informação interessante, a gente não pode esquecer. Ao redor do núcleo, nós temos elétrons, que tem carga negativa e fica orbitando ao redor do núcleo. E se você olhar esse sistema aqui, ó, nós já observamos, nós temos aqui o núcleo com 2 prótons e 2 nêutrons. E você pode perceber que nós temos estruturas orbitando ao redor dele. Lembra muito o modelo do sistema solar. Essas camadas que a gente tem aqui são as camadas da eletrosfera. Essa eletrosfera, o nome já diz, né? É uma esfera redonda, circular, que contém elétrons orbitando, rodando ao redor do núcleo. Se você observar, aqui nós temos o núcleo e nós temos essas linhazinhas como se fossem cercando o núcleo, né? De dentro para fora, é como se fossem camadas mais externas e camadas mais internas. Então isso aqui representa as camadas da eletrosfera. Se você percebeu, cada camada dessa é representada por uma letra. Nós temos a letra K, letra L, letra M, letra N, O, P e Q. Cada camada dessa, ela contém uma quantidade limite de elétrons. Por exemplo, a camada K, o limite é 2. Camada L, o limite é 8. Camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E a Q, 8. Quer dizer o quê? Na camada K a gente só pode suportar 2 elétrons. Se ele tiver 3, então um vai aqui para a camada L. A camada L, se tiver 9 elétrons, então um vai descer para M. E por aí vai. Então essas camadas representam, de acordo com a quantidade de elétrons que estão orbitando, as camadas de elétrons que ficam ao redor do núcleo do átomo. Pode acontecer, por exemplo, se um elétron tiver só 10 elétrons, então ele vai ter 2 na camada K e 8 na L. Então, na M, N, O, P, Q, vai ter 0. Vamos tentar identificar o átomo com base no número de prótons. A gente vai representar aqui, ó, pela bolinha vermelha, o próton. Essa bolinha aqui, amarelinha, o nêutron. E nessa verdinha, o elétron. Se você perceber, ó, essas verdinhas estão aqui ao redor, são os elétrons. E aqui no meio está o núcleo. E dentro desse núcleo estão prótons e nêutrons. A bolinha vermelhinha, se você for contar, quantos prótons teria nesse núcleo? 5. 5 bolinhas vermelhinhas. 5 bolinhas vermelhinhas representam 5 prótons. O elemento químico que contém 5 prótons recebeu o nome de boro. Então na tabela periódica, se você for olhar, o elemento boro, ele vai ter 5 prótons no núcleo. Aqui a gente percebe também que ele tem 5 nêutrons, não, tem 6 nêutrons, né? Que é o amarelinho. E 5 elétrons.
Vamos verificar outro agora. Você pode perceber que ele tem 4 bolinhas vermelhinhas. Essas bolinhas vermelhinhas são prótons, então ele tem 4 prótons. O elemento químico que possui 4 prótons é o elemento berílio. Se for olhar na tabela periódica, está lá o beríliozinho, o símbolozinho dele. Então, o elemento que tem 4 prótons na tabela periódica, ele vai estar depois do elemento com 3 prótons e antes do elemento de 5 prótons. Então, a tabela periódica é basicamente isso, é organizar os elementos químicos do primeiro, que tem 1 próton no núcleo, até o último, que tem a maior quantidade de prótons. Então, por isso que ele é formado em linhas e colunas, para ficar melhor a organização. Pegando outro exemplo, esse aqui nós temos no núcleo 2 vermelhinhos, 2 prótons. Então o número de prótons dele vai ser 2 prótons. Então o elemento químico, você pode perceber que ele também tem 2 nêutrons e 2 elétrons. Então se você olhar na tabela, o elemento que tem 2 prótons é o elemento hélio. Tem 2 prótons. Então o núcleo dele tem 2 prótons. 2 cargas positivas, Então, esses diferentes tipos de átomos que nós estamos classificando aqui como elementos químicos, que a tabela periódica tem elementos químicos, eles são identificados pela quantidade de prótons. Aqui a gente chamou de letra P, que eles possuem. Então, pela quantidade de prótons que ele possuir, a gente vai identificar esse elemento químico na tabela periódica. Uns podem ter um próton, outros podem ter 10, 15, por aí vai. Cada elemento tem a sua quantidade de prótons. E é essa quantidade que vai determinar o número atômico desse elemento. O número atômico nada mais é do que o número de prótons que ele possui. O número de prótons, que a gente representou pela letra P, aqui no número atômico vai ser representado pela letra Z. Então, se você olhar esse quadrinho aqui, Z é igual a P. Ou seja, o número atômico é o mesmo número de prótons. Então, se um elemento tem 2 prótons, então o número atômico dele é 2. Então, o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, a gente chama ele de elemento químico. Elementos químicos, cada elemento químico tem seu número atômico, você pode observar na tabela periódica. E esse número atômico é o número de prótons dele. A gente viu nesses exemplos aqui, ficou bem claro, deu para entender bem isso aí. O número de massa, a gente vai representar pela letra A. Esse número de massa é como se eu pegasse o átomo e colocasse ele na balança. Agora eu quero saber a massa dele. Claro que isso aí é praticamente impossível, porque é muito pequeno. Colocar um átomo na balança e ver o peso dele, a massa. Mas a gente determina isso como? Pela quantidade de prótons, que eu vou chamar aqui de letra P, e a quantidade de nêutrons, que eu vou chamar de letra N. O que a gente coloca basicamente prótons e nêutrons, que é o que está no núcleo e que realmente determina a massa dele, que é considerado para a determinação da massa dele. Então esses prótons, juntamente com esses nêutrons, eu vou ter a soma do número atômico, que eu vou chamar de Z, com o número de nêutrons. Então essa soma de prótons, ou do número atômico, com os nêutrons, eu terei essa letra A, que é o número de massa. Que massa tem esse átomo?
Por exemplo, se eu tenho um átomo que possui 4 prótons e 5 nêutrons. Então, ó, usando essa fórmula, o número de massa deles vai ser prótons mais nêutrons. Então eu vou ter 4 prótons, 5 nêutrons, somando os dois, o número de massa dele, 9. Facílimo, né? Fórmulazinha simples. Infelizmente, a massa do elétron é desprezível nesses cálculos, praticamente zero, né? Bem leve o elétron. Então, na hora de fazer esses cálculos, especialmente para determinar a massa atômica, que é a massa do átomo, a gente considera basicamente prótons e nêutrons. É basicamente o que está concentrado no núcleo do átomo. Moléculas. Muita gente confunde molécula com átomo. A gente pensa que molécula é a mesma coisa de átomo. Mas cuidado, os átomos é que formam as moléculas. Nesse caso, os átomos eles vão se conectar, vão se unir uns aos outros através de ligações químicas. Ligações químicas geralmente é pela atração do positivo com o negativo. Um átomo que tem carga positiva, geralmente ele tem uma atração com carga negativa. Então, dessa ligação, dessa atração química, surgem as moléculas. Um exemplo clássico: se unir 2 hidrogênios com um oxigênio. Vamos lá? A gente vai ter a água, o H2O. Então, se você percebeu, o H2O é o hidrogênio, o H, unido com o O. Então, nós temos átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio e formou a molécula água. Então, esses dois átomos aqui de hidrogênio com um átomozinho desse de oxigênio, nós teremos a molécula, que seria a água. Então, a molécula é basicamente isso: a conexão, a união entre átomos, e esses átomos têm que ter afinidade um com o outro, né? Nem à toa não, viu? Essas conexões entre átomos têm que ser bem organizadas, para daí formar as moléculas. A gente utilizou o exemplo aqui da água, que é o exemplo mais simples da gente reconhecer no nosso dia a dia. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!